Olá, bem-vindos a mais um episódio do ASP Talks, o podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci e hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Tamires Orefsi, advogada, professora de Direito Digital. Doutora Tamires, é um prazer recebê-la e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Rogério. Obrigada mais uma vez pelo convite. É muito importante e grato. Eu estou grata por estar na casa mais uma vez. É um prazer recebê-la. E hoje, para um tema, voltamos a uma pauta afirmativa. Conversa sobre hoje, o tema é racismo, e não só racismo, mas o racismo algorítmico. Deixa eu te perguntar inicialmente, de uma forma mais genérica, da onde que surgiu essa ideia de estudar esse tema? Desde quando se discute esse racismo algorítmico? Como que você se deparou com esse tema? Explica um pouco pra gente como começou essa história, para depois a gente procurar entender essa forma de discriminação. Ótimo, excelente pergunta. Bem, esse tema eu me deparei com ele em 2021, mais ou menos, onde eu fiz uma formação antirracista pelo coletivo Alcatuni Lab, que é um coletivo que tem esse intuito. Ele não é voltado só, inclusive, para advogados que queiram se especializar, né? Mas também para qualquer pessoa que queira estudar o assunto. O racismo algorítmico, ele não é uma forma nova de racismo, ele é uma atualização do racismo que a gente já vivencia, né? Então, eu acho que é importante a gente contextualizar, e aí já entrando mais no contexto, no conceito, o racismo algorítmico, ele é quando sistemas e inteligência artificial e os algoritmos propriamente ditos perpetuam esse racismo através de imagens, de conteúdos de texto. Hoje a gente tem inúmeros exemplos, inclusive tem uma organização e um site bem importante, a desvelar.org, desenvolvida pelo professor e pesquisador Tarcísio Silva, que é uma das autoridades nesse tema, onde ele mapeia e cataloga todos os casos de racismo algorítmico, tá? E a gente tem visto isso crescente, de uma forma exponencial, Rogério, hoje na IA generativa, que é aquela que você dá o prompt, faz um comando e gera imagens. Recentemente, no meado do ano passado, a gente teve um caso bem emblemático envolvendo uma deputada do PSOL, a Renata Souza. Ela é carioca, como eu. E ela foi fazer uma trend, foi participar de uma trend, onde tinha... Ela, enfim, colocava uma foto e a IA generativa gerava uma imagem ali de um cartoon, né? E aí ela posta uma foto, Rogério, atrás de uma comunidade. Ela é uma mulher preta, periférica, e atrás dela tinha uma comunidade do Rio, agora eu não vou lembrar qual o nome, né? Mas na imagem que foi gerada pela IA generativa, ela ficou com uma arma na mão. Nossa. E a gente percebe o quanto que isso é impactante, assim, sabe? Então, a gente volta, né, à ideia de uma desconstrução desse mito da democracia racial. Não existe no Brasil uma democracia propriamente dito das raças. Então, a gente volta um pouco nessa discussão do racismo estrutural, racismo sistêmico que a gente já vem enfrentando, né? Então, hoje a gente fala que as tecnologias, elas estão perpetuando isso. Uhum. Isso se deve por inúmeros motivos, né? Um deles é, propriamente dito, essa questão do mito de uma neutralidade, no caso das tecnologias, ela não é neutra. E existem estudos, pesquisas muito robustos nesse sentido. E hoje a gente vem enfrentando isso, né? Enfim, teve um outro caso também que é mapeado nessa plataforma, que é chamada Linha do Tempo do Racismo Algorítmico. Ele foi cunhado assim pelo pesquisador Tarcísio. Onde também foi bem emblemático, foi uma imagem, enfim, um desenho gerado no intuito de fazer uma homenagem ao Lewis Hamilton, na época que ele veio no Brasil. E ali, enfim, o desenho também propaga essa discriminação, essa apologia do crime. Inclusive, na época, eu me lembro que o desenho ele foi retirado do ar pela plataforma,
porque consideraram apologia ao crime. Percebe? Então são inúmeros os casos. O caso mais antigo que eu me lembro, que tá também nessa linha do tempo, é da máquina Nikon. A Tá, máquina fotográfica, ela não conseguia identificar o rosto de uma pessoa asiática que estava com os olhos abertos. Ela pedia para a pessoa abrir os olhos. Então, isso também a gente considera como discriminação algorítmica. Sim, claro. Eu lembro também de um caso recente, um professor colega da casa que costuma dar algumas palestras sobre inteligência artificial, resolveu fazer toda a apresentação com imagens de inteligência artificial. Uhum. E nas primeiras versões só tinha homem. Então. Não é uma questão de diversidade racial, mas Sim, de gênero de também. gênero também. E aí ele teve que adaptar o prompt pra colocar. Sim. Não lembro agora se era homem branco, mas talvez fosse. E aí ele teve que adaptar pra ele colocar no prompt que ele queria que as imagens tivessem diversidade, porque sem colocar essa ordem era. É automático. automático. É automático. Isso Vê? se dá também, Rogério, pela falta de pessoas negras, de diversidade, na Sim. verdade, na tecnologia. Ainda é um problema. Existem organizações que elas atuam fortemente nessa propagação. De quanto é que é importante ter pessoas, ter diversidade, né? A gente está falando também de educação midiática, a gente precisa também discutir. E o Brasil, ele é um país extremamente consumerista dessas tecnologias. E a gente tem potencial para criar nossas próprias, né? E falta infraestrutura, falta isso do governo em si, falta iniciativa, né? Falta querer. E aí a gente também pode também discutir soberania digital, né? Hoje é um tema que realmente é preocupante. Essa área tecnológica que a gente vive, essa era de informação, desinformação, fake news que a gente tem vivenciado também pode ser discutida. Nos próprios bancos de dados também, eu imagino que tenha. Os bancos de dados são um problema, Rogério. Eu Bancos acho de que imagens também, banco né? de imagens. E assim, uma coisa que a gente hoje, uma das discussões assim mais ferrenhas que se tem com relação à inteligência artificial, ela é combinada na segurança pública, né? A questão do reconhecimento facial. É bem polêmico, bem complexo. É verdade, né? Entende? Isso é um outro lado que é. Fala um pouco sobre isso. É bem preocupante. Então, a gente tem a captura de imagem, ela se dá através de uma probabilidade, ok? Certo. O reconhecimento facial, enfim, você coloca o seu rosto e ele vai calcular simetricamente distância dos olhos, ali o formato do nariz, o tamanho da boca e jogar nesse banco de dados. E aí a gente já estava falando anteriormente, com relação a esse banco de dados está enviesado. Ainda é um problema seríssimo o reconhecimento facial para pessoas negras. Eu não sei se você viu, mas recente, tem uns 2, 3 anos atrás, teve um problema sério com um banco bem conhecido, um banco digital, onde adotou-se essa tecnologia, né? Hoje tudo é reconhecimento facial. E eles vêm, lógico, que com essa ideia de um tecnosolucionismo, né? Uma proteção maior. Isso é algo que realmente na pesquisa a gente também enfrenta alguns desafios, tem estudos, enfim, bem contrários a isso. E aí a pessoa foi tentar acessar o banco, uma pessoa, um homem negro de pele retinta, né? E não conseguiu ter acesso. E aí, quando ele coloca uma foto de um homem branco, ele consegue ter acesso. Inclusive, Rogério, aqui eu gosto muito de dar esse exemplo, porque é um documentário muito interessante que tem na Netflix, e aí eu fazendo jabá do Netflix. Imagina. Coded Bias. Esse documentário, ele conta a história real de uma pesquisadora desenvolvedora, inclusive, da tecnologia, que teve esse problema. E aí isso foi até levado à corte americana. Hoje é uma discussão e ela desenvolveu esse estudo a partir dessa tecnologia. Só para efeito assim de elucidação. Ela estava desenvolvendo um programa onde fazia-se o reconhecimento facial e também tinha o toque das mãos para acionar um sabonete, enfim.
E aí ela identificou que o próprio algoritmo que ela desenvolveu, a própria ferramenta, ela não conseguia se identificar. E aí, tanto que o documentário é a capa dela segurando uma máscara branca. Então isso lembra, remonta Entendi, até a entendi. ideia de Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, é uma obra bem interessante do psiquiatra Fanon, enfim. Ela faz esse documentário, leva isso, judicializa esse caso, então se torna emblemático. E se tem hoje dados que comprovam, pesquisas robustas que comprovam esse maior problema com relação a peles de pessoas negras retintas e de mulheres em si. E aí, Rogério, eu vou contar até uma situação que eu vivenciei numa delegacia, onde eu comentei sobre a minha pesquisa e um dos delegados me levou até a sala para ver como que na prática se dava esse banco de imagens. Sei. E é preocupante porque a maioria das imagens, elas não são de qualidade. Hum, Então, iluminação é levada em conta, o local de onde, enfim, do ângulo da câmera. Então, tudo isso vai também impactar nessa probabilidade. E aí a gente está falando novamente. O reconhecimento facial se dá com probabilidade. tá. Então, se eu tenho um banco de dados enviesado, ele também vai dar um resultado Enviesado. enviesado. Percebe? Agora, para além de todas as medidas afirmativas que se pode ter para atenuar racismo estrutural, todas as pautas afirmativas, a gente sabe eh, tanto no poder judiciário, da falta de mulheres, da falta de pessoas negras. Você vê alguma forma específica de mitigar o racismo algorítmico? Mais diversidade. Eu acho que é importante, Sei. está faltando discussão. Está faltando discussão também de soberania digital, da gente ver o quanto o nosso judiciário, enfim, assim, cortando aqui para principalmente pensando no direito em si. A maioria das reuniões que a gente faz é tudo pelo Meets, né? Sim. O Teams. Então é controlado também por outras soberanias, né? Por outros países. Então a gente precisa também focar nisso. A questão de uma educação midiática, eu acho que é essencial, Rogério. Se faz essencial. As nossas crianças hoje, eu não sei se você tem filho, mas a maioria delas estão 24 horas no celular. Sim, o Então, meu o meu ainda não, mas em breve não vai ter jeito. exatamente. Então, assim, antes de uma educação ali alfabetizada, a criança está inserida na tecnologia. Eu acho que isso é importante também, né? Então, a gente discutir isso, mais diversidade, eu acho que é essencial. Com pessoas diversas, se tem soluções diversas, entende? Então, eu acho que é importante a gente também discutir que essas tecnologias, a maioria não foi feita no contexto de um país do sul global como o Brasil. Claro que não. Existem diversos Brasis dentro do nosso país, então acho que é importante ter esse recorte, né? Eu acredito que seja essencial essa agenda do governo, a regulamentação se faz muito urgente. Isso na própria legislação, que inclusive vem sendo, enfim, tem pessoas. Eu tenho as minhas críticas contra a legislação, Uhum. tenho, mas eu acho ela necessária. Eu acho que o direito ele sempre vem a reboque do que está Claro. acontecendo. Isso desde os tempos iniciais. Mas a gente precisa ter um respaldo. Não sei se você ficou sabendo dessa modinha agora de fazer a coleta da íris por R$ 700. É Eu vi, mas não entendi. preocupante. Como É o que muito que é isso? preocupante. Nem a quem estuda sabe ao certo o que eles vão fazer. Sei. Porque a empresa em si não deixa isso claro, Ah, tá. né? E a gente está falando de uma coleta de íris. Gente, não, tá parecendo filme de ficção científica, o Exato, Black Mirror exato. lá que É, tem. é. É preocupante. As pessoas não estão se dando conta que estão abrindo mão de um direito fundamental, que é o direito à privacidade. O que Perfeito. vai ser feito com esses dados, né? E aí a privacidade ela não é o que eu quero esconder, é como eu quero que essas informações sejam passadas, percebe? Então tem uma questão muito cultural ainda no nosso país que é preocupante. E me diga uma coisa, você tem conhecimento
se alguma dessas big techs ou até mesmo desses veículos de inteligência artificial generativa já reconheceram que há mesmo racismo? Porque eu acho que fazendo poucos testes no chat GPT Sim, e tal, você sim, percebe tanto esse exemplo eu acho muito simbólico do sim. nosso colega que mandou criar imagens e não reparou que só foram criados homens brancos. Mas eles já reconheceram que isso é pra eles darem um ajuste lá na Diretamente não, diretamente Rogério. não. Eu vou te contar uma outra situação que aconteceu também comigo. Tá, Eu fui em uma imersão, em uma aula, enfim, e anteriormente eu estava preparando aula para a universidade, né. E eu quis que a ferramenta de busca, não vou dar o nome, me desse imagem de mulheres negras dando aula. entendi. E o conteúdo entendeu, o prompt entendeu que se tratava de um conteúdo pornográfico. E eu Uau! levei isso para discussão, na época da CEO lá, da pessoa responsável pelo setor. Muito humildemente, me apresentei como pesquisadora, como professora, como advogada, e o que foi feito foi: "Eu quero ver", e eu mostrei, e aconteceu. E agora tem vindo eu já fiz esse teste em outras vezes, em outras oportunidades, eles vão sempre modificando. Hoje tiram, essa palavra, mas não me trazem as imagens do Sei. mesmo jeito. Então eles mitigam esses riscos, assim, não tem uma efetividade direta no que é feito, né. Então por isso que a gente, às vezes, recorre até ao judiciário Sim, para uma possível indenização, mas ainda tem muita resistência dessas empresas. E aí, uma coisa que a gente esbarra muito, um desafio, inclusive, um dos maiores, é a questão da auditabilidade. Eu dou aula para perfeito. pessoal de TI, e muitos deles falam: "Professora, é muito difícil a gente, às vezes, explicar o caminho que o código percorreu". Você está me entendendo? Então essas empresas, elas também, eh, colocam isso em xeque, né, essa falta de auditabilidade, muitas das vezes, ela vem traduzida, enfim, com o propósito, de um segredo de negócio, ali, uma caixa preta, percebe? Então, isso atenua ainda mais. Então, essa dificuldade de você explicar, que é o accountability, que fala muito da Sim, LGPD, sim. é muito delicado porque a gente acaba não sabendo o porquê que determinado algoritmo deu aquele resultado, percebe? Então é muito complicado, muito complexo. E se ninguém assume a pauta afirmativa? E se há uma tremenda dificuldade na auditabilidade? Como que o direito pode ajudar a atenuar isso? Cobrando que não sejam feridos os direitos fundamentais. A gente tem uma Constituição que garante isso, Certo. certo? Tem a legislação, ela é boa nesse sentido, assim, porque tem uma resolução, inclusive, do CNJ, muito importante, que já garante esse direito aos afetados pela inteligência artificial. Ah, é? Tem, Que legal. só que muitas das vezes ela não é cumprida. Sim, E aí sim. um outro exemplo que a gente dá muito de discriminação algorítmica, Rogério, é com relação às ferramentas que utilizam, a curadoria de currículos, né, LinkedIn. Acho que Uhum. acredito que você, conheça bem o Sim, LinkedIn, esteja no LinkedIn, enfim. Então tem algumas empresas que são parceiras do LinkedIn que utilizam a inteligência artificial nessa seleção de currículo. E a gente percebe ali também uma série de discriminação. Por quê? Como que funciona essa curadoria de currículos, essa seleção? Através de palavras-chave. Então, se eu não tenho uma universidade ali que eu considero renomada, um endereço de localização do indivíduo, né, do candidato. candidato, que não esteja à altura do que eu estou procurando, ele não vai entrar, ele não passa, Fica no sabe? algoritmo, não tem nem chance Fica de ser ali. apreciado pelo ser humano. Exato, exatamente. Então é É. muito perigoso. E responsabilização? Tem algum caso, tem alguém que está tentando algum tipo, já que não dá para resolver, já que eles não assumem, já que não tem a auditabilidade, tem algum tipo de sanção?
tem gente tentando de forma no legislativo ou mesmo no judiciário que seja aplicada sanção por empresas não tomarem medidas para atenuar a discriminação algorítmica? Tem. Tem um caso bem emblemático, inclusive, contra o Google, Legal. onde ele permitiu, e aí esbarra-se na discussão da responsabilização ali subsidiária, porque a plataforma permitiu que um determinado desenvolvedor, uma determinada empresa, colocasse ali no sítio de baixar, lá no Google, um simulador da escravidão. Era um jogo. Uau. É. Isso, eu acredito que já tenha se findado o processo, mas foi Tá. uma discussão bem complicada, porque se organizações, enfim, Isso não foi entidades, retirado do ar mesmo foi provocado? retirado. Ah, Foi tá. Foi retirado. retirado através de uma liminar, Tá. né? Ah, não, mas antes não foi retirado? Não, não, Uau. passou, passou. Teve que judicializar para ser retirado. Cara. Isso. Então, e a plataforma dava enormes ferramentas, várias ferramentas para você torturar os escravos, escravizados, né? Então, a gente percebe que a discussão de racismo algorítmico tem que passar pelo mito da democracia racial. A gente tem que discutir essa pauta. O Brasil é um país que foi o último a abolir a escravidão, né? A gente está falando de um hino da proclamação da República que ainda afirma que não houve a escravidão. A gente está falando de uma lei áurea, né? Inclusive, esses dias eu estava vendo que está viralizando uma reportagem já um pouco antiga de uma pessoa que foi escravizada, um senhor negro retinto, e que ele fala que a princesa Isabel foi tocada por Deus. Então a gente tem essa discussão também que passa além, né, da questão racial, mas uma questão ideológica, uma questão também de como o pensamento está colonizado, né? Que a gente está falando de pessoas que não vieram a passeio. O Uhum. navio não foi um cruzeiro, foram pessoas que foram retiradas, que tiveram a sua cultura, a sua religião, um apagamento Total. enorme, né? E isso também se deu a partir da igreja, né? Do Estado, da igreja que era o Estado. Então, é, enfim, nesse vídeo ele faz essa menção e aí eu fico imaginando, a gente está falando de uma lei de 3 linhas. Uhum. Está abolida a escravidão, revogam-se os dispositivos contrários. Ponto. A gente está falando de 300 anos, então em 3 linhas você resolve. E outra, é um processo, porque isso perpetuou. Ainda na época, em 1888, onde foi assinada a Lei Áurea, se continuou ainda, tinha a vigência do Código Criminal de 1830. E no Código Criminal vinha-se a penalidade para crimes de vadiagem. Tá. Então tá, eu dou a liberdade a essas pessoas e elas vão fazer o quê? Percebe? Então é um processo. E o racismo algorítmico ele vem com essa questão. O reconhecimento facial que a gente fala na segurança pública é um tema muito complexo e é um tema que não vem sendo discutido aqui pelo Estado, né? Existem empresas que têm injetado bilhões nesse sentido. Então, isso é um projeto e isso com certeza vai perpetuar ainda mais o encarceramento em massa. Não sei se você viu, recente teve uma família, enfim, um pai com uma filha que foi assistir um jogo, um campeonato, né? Num estádio de futebol e estava sendo iniciado esse projeto de reconhecimento facial para policiamento preditivo, para Sim. reconhecer foragido, pessoas foragidas da justiça. E aí, isso foi uma discussão até que eu tive na aula, no mestrado, porque um dos alunos, enfim, comentou que não houve ostensividade por parte da polícia. Não houve violência no caso dessa prisão, que o pai foi realmente retirado. Enfim, foi um caso bem O rosto dele emblemático. foi reconhecido Foi para entrar no reconhecido, estádio? isso. Ele já estava assistindo ao jogo e teve essa prisão, vamos dizer assim, Tá. né? Porque ele seria suspeito de Porque alguma seria coisa. suspeito. E aí eu te falo, é, que tipo de violência que a gente está falando? Realmente ele não foi
machucado, enfim, pelo que mostra as imagens, ele foi conduzido até uma outra sala. Só que a gente também tem que falar, e isso tem no direito, uma violência psicológica. Claro. Você acha que esse cara vai voltar em paz quando ele voltar? E a cabeça da filha dele, que era menor de idade, acompanhando tudo aquilo? Então é isso que a gente tem que discutir. Essa é importante, e aqui volto, a gente, enquanto advogado, tem que falar de lei. Existe uma lei 10.639 que ela obriga as escolas de base a terem o ensino de África, Tá. ok? Isso precisa, para ontem, ser Isso não vem implementado. sendo aplicado. Isso não vem sendo aplicado. Hum. A gente só existe lá no Dia da Consciência Negra, que a gente chama popularmente de Paciência Negra, que é um dia só. É. Né? O povo negro, são 365 dias que sofre, mas só um dia que é lembrado. Então, isso precisa ser constante, essa educação, sabe? Essa descolonização. Hoje a gente se discute muito sobre colonialismo digital. Uhum. A gente precisa voltar nisso, percebe? Isso só vai se moldar, se modificar através de uma educação de base. Tudo começa na educação, né? Tudo começa. E sabe Coisa. que dia é hoje, Rogério? Hoje é Dia Mundial da Educação. É mesmo? É, É mesmo? Que é. legal. Que legal. Muito bacana a gente estar falando sobre isso, né, nesse dia tão importante. Quanta coisa. Realmente um aprendizado e muita coisa para se pensar. Tem uma nota final antes da gente encerrar? Estudem. Eu acho que o estudo muda. Eu acho que a gente também precisa ter mais empatia, sabe? Discutir pautas que realmente são importantes. Ter um olhar mais de futuro. Qual é realmente o Brasil que a gente quer deixar para os Sim. nossos filhos, para as nossas crianças, sobrinhos, enfim? Qual é o país que a gente quer? A gente precisa discutir mudança climática, a gente precisa discutir. Tá um calorão, inclusive em São Paulo, né? Eu tô me Uhum. sentindo no Rio, confesso a você. Então, eu acho que são assuntos emergentes que a gente precisa estar mais nessa discussão no dia a dia, sabe? Perceber, lógico, discutir meritocracia é muito importante, né? Então, hoje, as pautas afirmativas, elas precisam estar. A política, tudo é político. E quando Claro. se é um corpo negro, ainda mais. Então, a gente precisa também discutir quem está no poder, quem está no judiciário, sabe? Eu acho que o conhecimento também com relação à legislação, acho que é muito Uhum. importante. As pessoas saberem os direitos, até Claro. para dar E os direitos que limites. não estão sendo aplicados, né? Que Exatamente. não estão sendo devidamente tutelados. Isso, Ah. exatamente. E hoje o celular tá 24 horas com a gente. Então a gente precisa também discutir privacidade e proteção de Uhum. dados, né? Que eu acho que é uma pauta muito importante e que nos anos à frente vai ser muito discutido. Obrigado mais uma vez. Excelente conversa. Aprendi muita coisa. Tenho certeza que vai contribuir muito. É sempre bom voltar para essas pautas afirmativas. A gente procura fazer isso com a maior frequência possível. Então, é isso. Excelente. Muito obrigada. Ficamos por aqui. Até os próximos episódios. Tchau, tchau.